estudados no mundo todo. Juliano Maranhão, Bruno Marcondes, Marcelo Carvalho. Marcelo Carvalho também, professor de filosofia. É a Universidade Federal de São Paulo, é outra universidade, não é isso? Universidade Federal de São Paulo. Então, o Marcelo vai falar aqui, a história lá do Galileu. Lembra? Teoria, quanta, Gilberto Gil, teoria, contemplação. A Terra é o centro do universo, as formas externas são perfeitas. Galileu já tinha experiência anterior do amigo, eu sabia que poderia terminar na fogueira. Método. Luneta. Aponta para a Lua. Fala, temos um problema. Qual é o problema? A Lua tem crateras. Não, a Lua não tem crateras. Parênteses dentro do parênteses. Eu, quando dava essa aula, tem um grupo de pesquisa já, que é o Matrizes, né? É antigo. Quando eu trabalhava com o grupo Matrizes, no Matrizes eles trabalham com isso também, trabalham com filmes, trabalham com um monte de coisa. Eu recomendava Galileu Galilei de Bertolt Brecht. Galileu Galilei de Bertolt. Tem uma passagem do Galileu Galilei do Brecht, um discípulo, né, que é genial. Vocês vão ler, eu já vou dar o spoiler do outro filme, não vou dar o spoiler do livro também, da peça Galileu Galilei. Mas aqui, na história real do Galileu, tem crateras. Não tem crateras. Olha pela luneta, tem crateras. Não são formas perfeitas, tem crateras. O que ele faz ali? Demonstração. Ele está inaugurando algo chamado teste. Ele está rompendo uma forma de reflexão teórica, introduzindo o teste. A demonstração. A comprovação. Ele rompe um paradigma. Ele não tinha a menor ideia. Dos efeitos de deformação da luz. Para Galileu, a posição anterior era uma posição teórica e a dele empírica. Para quem trabalha com a luz, a posição do Galileu é tão teórica quanto a dos anteriores, porque a luz produz efeitos que não permitem a ele tomar como evidência o que na verdade é uma compreensão conceitual. Hoje, essa coisa genial, quem trabalha com epistemologia acaba se interessando por coisas meio doidas. Por exemplo, agora o Nobel de Física e a questão do onda, corpo, parará, e pensar que tudo isso os caras pensam, eles não têm. Então, você tem teorização, você tem complexidade, não tem como fugir dessa complexidade. Galileu deixou para trás, antes de falar do que eu vou falar agora, um autor. Desculpa, gente, é muito autor, é uma coisa muito chata. Me perdoem, mas é fundamental. Um autor, Thomas Kuhn, Teoria dos Paradigmas, Thomas Kuhn. Ele tem lá a estrutura das revoluções científicas, aí lá vocês vão ver, Thomas Kuhn. Thomas Kuhn vai falar dessa história toda. Galileu deixou para trás uma ideia. Os físicos do início do século XX deixaram para trás Galileu. Nós não podemos ter apego às ideias, entendeu, Ricardo? Eu não posso ter apego. Eventualmente, por exemplo, com todo o apego que eu tenho, eu sou muito grato a um livro chamado Sistema Acusatório. Me deixou famoso. Eu não posso ter apego à ideia do sistema acusatório, senão está errado. Se ela não dá conta de explicar todo esse fenômeno, eu não posso ficar agarrado nela. Essa é a nossa postura. Então são duas. Essa do desapego e a de saber exatamente o que eu quero com o sistema de justiça criminal. O que eu, Geraldo, quero com o sistema de justiça criminal é que ele não seja esse instrumento criminoso de massacre
de pessoas, especialmente no hemisfério sul. Então, vou assumir as teorias a partir daí. Quer voltar você para seguir? Ou não posso, pode. Tentando puxar um pouco da parte da pergunta do professor Ricardo, como a gente vai vislumbrar esse tipo de investigação particular dentro da empresa, programas de integridade, como é que vai ser vista esse respeito às garantias fundamentais, o desrespeito às garantias fundamentais, quando o próprio Poder Judiciário não só desrespeita, mas vê no respeito a umas garantias fundamentais um compromisso com uma criminalidade. Isso, enfim, é dito dentro do próprio Supremo, né? Como lidar com isso, como o empresário, como o compliance officer vai lidar com uma investigação assim, se diante de uma insuficiência probatória, se diante de pessoas que ele vai interrogar, todos ficam em silêncio e ele não pode ou não se sente à vontade para quebrar um sigilo, enfim, se ele respeita efetivamente as leis, qual é o impacto disso depois para a vida pessoal criminal desse compliance officer, né? Como isso seria visto pelo Poder Judiciário? Duas coisas. Tem um outro livro do Rohai, que se chama Direito, Virtude e Justiça. O que eu li, gostei muito, foi o primeiro, mas muito gentilmente mandou o outro também. Direito, Virtude e Justiça. Não vou absolver ninguém, mas vou responsabilizar em primeiro lugar quem tem responsabilidade, quem tem a responsabilidade originária. Aí, convergindo com o Lenny Streck. Por gentileza, no YouTube, nesse momento estou convergindo com o Lenny Streck, estamos de acordo. As pessoas terão dificuldade de realizar comportamentos que não lhes foram ensinados. Mesmo que estas pessoas sejam ministros do Supremo Tribunal Federal. É inevitável, à luz de uma doutrina respeitosamente muito frágil, que as questões complexas sejam tomadas como questões complexas. Não significa dizer que a qualificação do debate doutrinário, da produção teórica, a qualificação do ensino jurídico vão ser suficientes para a qualificação das decisões, porque, como você mesmo disse, tem elementos ideológicos, tem elementos políticos que estão aí. Mas, se não são suficientes, são necessários. Porque esses temas que nós estamos tratando, quando eu acompanho os julgamentos no Supremo Tribunal Federal, eu fico muito preocupado porque eles não são compreendidos no mínimo daquilo que eles têm de complexo. Digamos assim, a localização no continente dos assuntos, não há sequer um acerto no continente dos assuntos, que dirá na cidade dos assuntos. Se estiver no bairro, na precisão da coisa, não se sabe sequer onde localizar a coisa. Daí que eu sustento, nós temos muitos problemas para resolver. Muitos. Nós temos um número, eu sou muito franco, não venho aqui para... não faz sentido. Tá? Nós temos um número de faculdade de direitos que é inaceitável. Que é absolutamente inaceitável. Não há como, Ricardo, é impossível. Você não pode, o Zaffaroni diz o seguinte: se você, quando ele fala disso a respeito das expectativas em relação ao direito penal, aquilo que a professora Cláudia Cruz falou aqui,
Você quer uma pena que reintegre a pessoa, não é isso? Você quer uma pena que reintegre a pessoa, que ressocialize a pessoa. Então você vai, exemplo do professor Zaffaroni, você vai a um açougue e pede um par de sapatos. Aí o açougueiro te responde: eu aqui só vendo carne, amigo. Não, lamento, não posso te atender. Aí você volta para casa no dia seguinte. Você quer uma pena que ressocialize, uma pena que reintegre. Volta ao açougue e diz: eu gostaria de comprar um par de sapatos. E o açougueiro te diz: eu aqui vendo carne e não vendo sapatos. E assim vai. Então, se nós continuarmos com essa estrutura, com essa dimensão do ensino jurídico, sem a condição das investigações, da qualificação do corpo docente, uma qualificação do corpo docente não é qualificação do corpo docente para o MEC. Não é qualificação do corpo docente para a CAPES. É qualificação mesmo. São professores qualificados, remunerados, com condição de dedicação exclusiva, que dê a eles vida digna. Eles têm o seu gabinete de investigação, seus grupos de investigação que entendam que a investigação é coletiva, que não tem nenhum dono de ideia nenhuma. Ninguém é dono de ideia alguma. As ideias se formam coletivamente. São mais eficientes, lembra que eu falei? Conceitos compartilhados. Conceitos compartilhados. Então, esse é um aspecto. Olha como é difícil chegar a esse ponto que você quer, porque mesmo isso vai ter uma repercussão no ensino fundamental. Eu estou lá em Portugal, dou aula para portugueses e brasileiros. E vou então, depois de uma aula para um grupo de brasileiros, vou encontrar um amigo, o neto de um amigo, 16 anos, estudando no ensino médio lá português. E digo, muito chateado: olha, hoje eu passei uma aula que eu poderia ter aproveitado bastante num curso de doutorado sobre dimensão probatória, eu passei o tempo todo explicando a diferença entre enunciado e proposição. Ele virou e falou assim: ué, mas enunciado é isso, proposição é aquilo. Meu professor aqui me ensinou. Ensino médio em Portugal. Eu dou, são 50 horas, professor Ricardo. São 30 horas de conceitos de base de ensino médio para turmas de doutorado. Com os alunos portugueses, a coisa muda de figura. Você pode exigir mais. O que eles não têm, que nós temos. Essa capacidade de sobreviver que nós temos, que nos faz ter um pensamento criativo. Então, enxergar aquilo que está fora do marco, eles não conseguem enxergar, nós conseguimos. Mas de nada adianta enxergar e não saber fazer com o que você está vendo. Lembra que eu falei do trânsito, da teoria crítica? Lembra? Aí você chega no início dos anos 2000, cheio de críticos no Brasil que não conhecem o conceito de invalidade jurídica, que não sabem nada de estrutura de procedimento. Não está criticando o quê? Não é crítica, é panfletagem. Então, temos problemas que têm que ser resolvidos num campo, que é um campo muito vasto. No campo do direito é uma questão de política, e se não der para ser assim, pelo menos a doutrina tem que ter qualidade na sua produção. Os doutrinadores, como eu disse, os doutrinadores de qualidade não conseguem publicar nas editoras. Tem que ou conquistar a editora, né, que fizemos isso no passado com a editora Lumen Juris, faz isso agora com o Empório do Direito, e aí você conquista, mas não pode deixar o editor morrer de fome, então ele vai ter que publicar outras coisas também, porque aquele livro vai vender 100 exemplares, ele faz aquilo para dar a contribuição dele à ciência, mas ele é editor, né? Ou então editoras. Isso eu ia ponderar com vocês duas coisas metodológicas. Primeiro, trabalhos de pós, não são feitos com livros, são feitos com revistas. São feitos em biblioteca, com revistas. Revistas de qualidade. Um livro de qualidade, ele está temático. Você vai trabalhar, né? Esse é um ponto. Segundo, existem editoras universitárias.
A Unesp está publicando extraordinários trabalhos de epistemologia. A Unesp acabou de publicar a tradução de um trabalho fundamental de um liberal, do Schumpeter. Por que é fundamental? Porque ele toca num ponto da concepção liberal de democracia, que é essa dominante nos países centrais. E a gente lida com ela, a gente sofre os efeitos dessa, de um tipo de democracia em que se diz, olha, quem decide os destinos de um povo é a elite. Pois esse cara fala isso nos anos 50, a gente não lê isso aqui e acha que isso não tem a ver com direito. Tem uma extraordinária professora chamada Luana, daqui a pouco eu pego o sobrenome dela, que vai me dando uma dor de cabeça aqui, aí some os nomes, peço desculpas. Mas a professora de Santa Catarina, ela vai, e toda a estrutura da relação entre direito e economia, ela desmonta a partir de uma série de pensamentos originais. Para isso ela teve que ler o Schumpeter. Porque ela não pode criticar o Schumpeter, é impossível criticar o Schumpeter sem ter lido o Schumpeter. E essa é a questão. Então há uma responsabilidade no campo do ensino. Há uma responsabilidade, você não vai fazer com que ministros do Supremo reneguem o conceito de verdade real, reneguem uma noção que eles têm de distribuição do ônus da prova, se isso não é ensinado. Agora, ainda que seja ensinado, nós temos outras questões que são ideológicas. Aí você pode fazer uma disputa ideológica, mas faz num nível melhor. Então, sem querer absolver juízes, sem querer absolver promotores de justiça, sem querer absolver advogados, defensores públicos, acho que a primeira responsabilidade é no governo. Não, desculpa, o Ricardo sabe disso. É inadmissível que a gente lê aqui. É inaceitável. É inaceitável. Parece uma coisa de gente chata. De repente é isso. Eu não posso mais ficar engarrafado, porque esse tempo do engarrafamento no carro eu não recupero mais. Então, talvez a minha paciência esteja também se limitando, porque você quer ter as mudanças acontecerem no teu período de vida. Então, se não acontecerem, tudo bem, eu tenho filhos e netos, que aconteça no período deles. Tá? Então, isso não pode paralisar. Essa constatação sua não é paralisante. Ela tem que fazer você produzir um trabalho que seja lido. Tá? Fala, Vinícius, fala uma coisa. Até porque eu estou precisando, minha dor de cabeça está forte aqui. Eu achei interessante, especialmente a questão que colocou sobre a violência doméstica, a discussão que tu fez anteriormente sobre a separação do juiz que fez a conciliação, porque sempre esses problemas retomam no tempo. Agora a gente tem um problema semelhante com relação ao juiz que homologa a colaboração premiada, se o mesmo vai poder depois julgar o caso, se não, se teria que ter juízes diferentes que homologam ou não a colaboração premiada. Então acho que todas as discussões são muito válidas para a gente sempre relembrar as passadas que voltam futuramente nos novos problemas, como a colaboração premiada, que não é tão nova assim, mas que está em discussão atualmente. Então acho que é interessante, mas certamente vim te ouvir muito mais do que falar. Então vou falar, né? Não, vai. Eu vou falar de... Deixa eu voltar pro filme. O filme. Como é que é o nome do filme? Uma Mente Brilhante. Então, a Mente Brilhante, John Nash, alucinado, ele vê uma pessoa, 2 ou 3, não importa. Aí vocês assistam o filme. Vê, conversa, está absolutamente convencido que aquela é a dimensão da realidade. Ele é casado. E então chega em casa e relata, né? A mulher fica em casa, cuidando da casa, aqueles tempos, né, de mulheres que cuidavam da casa lá, tá lá cuidando da casa, e ele lá brilhando lá, e contando as histórias para ela. Aí essa cena, se tivesse passado uma única cena para definir a diferença entre verdade e realidade,
E distorções, e o que significam distorções epistêmicas seria essa cena. Aí a cena é, ele está sentado num gabinete com um sujeito. Esse sujeito que para ele é sei lá, alguém da CIA, alguém extremamente, né, agressivo. E ele fala, não, mas por que você fez isso? Não, porque nas minhas conversas com fulano, cheguei a essa conclusão. E quem é esse fulano? Esse fulano é um cara importante aqui e tal, estudou comigo, foi da minha turma, meu colega de quarto, barará, barará. Não, esse fulano não existe. E o filme é interessante porque aí são 4 perspectivas. São as 3. A primeira, da alucinação, as outras 2 que eu vou mencionar. E tem a 4ª que é nossa, que nós somos espectadores, né? Então nós, espectadores do filme, nós estamos até então com o John Nash. Quem não conhece a história do John Nash, está acompanhando o John Nash ali, falando, esse cara deve ser da CIA, esse cara está a fim de prender o John Nash. Ah, mas o cara... Aí o sujeito vira para ele e fala, não existe essa pessoa que você está dizendo. Essa pessoa não existe. Ela só existe na sua imaginação. E ele começa a ter uma crise e cai. Ele cai. Quando ele cai, ele olha. E aí a imaginação dele está sentada numa cadeira. Aí a imaginação dele olha para ele olha para ela faz assim, tipo, eu sou uma imaginação. Eu sou fruto da sua imaginação. Eu sou uma alucinação. Você então descobre que aquele outro senhor é um médico psiquiatra. Então você tem uma pessoa que está ali com a verdade. Uma pessoa que está alucinada. Esse médico vai falar com a mulher dele. E a mulher dele, não existe o cara. Claro que existe. Foi colega dele de quarto. A mulher dele está alucinada? Em que situação ela se encontra? Ela está em erro ou ilusão. Erro ou ilusão. Tem um livro, lá vou eu com os livros, né? Até o final desse curso vocês me matam. É o fim dos tempos. Chama-se Quest of Fact. Quest of Fact é também do Daniel Gonzalez Larrier. Quest of Fact, do Daniel Gonzalez Larrier. Então toda a primeira parte do Quest of Fact é dedicada às distorções epistêmicas. Se vocês voltarem só essa cena, essas 2 cenas, vocês verão, né, uma critério de verdade, uma alucinação e erro ou ilusão. Isso tudo está o tempo, e nós, né, na perspectiva nossa, assistindo aquilo todo, num primeiro momento você chegou a uma conclusão, depois você chegou a conclusão. Tá? O tempo, a nossa relação com o mundo é essa o tempo todo. Muitas vezes temos alucinação, muitas vezes estamos iludidos, muitas vezes estamos seguros de alguma coisa. Lembra que eu falei do Galileu? Né? Dos que vieram antes do Galileu? Então esse processo impacta o nosso sistema de crenças. Compreendê-lo, conhecê-lo é fundamental. O nosso sistema de crenças é nosso... Eu vou deixar o meu sistema, diria, está gravando, essa é sua homenagem, diria o juiz Sérgio Fernando Moro. Eu vou deixar o meu sistema de crenças de lado, suspenso. Então, vou analisar as novas razões aqui do novo processo derivado dessa operação. Não, mesmo o nome dessa operação, Lava Jato, que nome interessante. Não, eu sei que para demonstrar a originalidade, para entender, dando uma de Lenny Streck, para entender a piada. Então, esse tema de crianças não fica, ele é nosso, ele está com a gente o tempo todo. E todos somos culpados. Vamos ver? Lembram das delações da Odebrecht? Quando elas saíram? Era uma quinta-feira. Quinta-feira, em torno das 18 horas, 19 horas. E todos os órgãos da comunicação social da grande imprensa divulgaram intensamente. Delação da Odebrecht. Todos os brasileiros e brasileiras, ou brasileiras e brasileiros, concluíram ali uma série de coisas. Uma hora depois, o gênio da cultura, agora vou ter que falar o nome dele, né? Berval Pereira,
Erval Pereira já estava vaticinando ali, já estava deliberando, né, separando santos de pecadores. E nós também. Nós também. Né, Yuri? Quantos condenaram Lula ali? E o Temer? E o Aécio? Pronto. Vamos ver isso aqui. Delações do Odebrecht tem mais de 1000 vídeos que somam cerca de 270 horas de depoimentos. São necessários mais de 11 dias seguidos, assim, dias de 24 horas, para ver todas as delações dos executivos ao Ministério Público. Vamos pensar epistemologicamente nisso. Se a epistemologia é o campo do saber dedicado ao conhecimento seguro, como eu posso estar absolutamente seguro 1h30 depois do conteúdo de alguma coisa que eu teria que assistir 11 dias seguidos, todos os dias, 24 horas, só as gravações? Vejam bem, não estou falando em provas de corroboração, não estou falando em comparar uma coisa com a outra, não estou falando em comparar aquilo com outros elementos que pudessem ter. Mas todos nós, chegamos rapidamente aos nossos juízos, julgamentos naquele momento. Daí que, como eu estava dizendo, não há inocentes. O que eu optei por fazer? Então vamos recomeçar, né? Vamos do princípio. Lembra que eu falei que seres humanos gostam de contar histórias? O do charuto, é charuto não, cachimbo. O do cachimbo todo mundo conhece. Sherlock Holmes. O autor, Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle. Lembra que eu falei do John Locke? Ele era o que mesmo? O que o John Locke era? Médico. Arthur Conan Doyle era médico. Era médico. A melhor não. Porque tem muitas séries assim, fantásticas do Sherlock. Muitas. A atual eu adoro, não perco o Elementary por nada. Acho aquela dupla absolutamente genial. Muito bacana. Mas a que mais se aproximou epistemologicamente da história de Sherlock Holmes nos últimos tempos era a única que não tinha um detetive, mas tinha o verdadeiro personagem que inspirou o Arthur Conan Doyle, que era o Dr. House. Dr. House era um médico diagnosticista. Arthur Conan Doyle era um médico. E estudante de medicina, com um dos mais renomados diagnosticistas daquela época, cujas publicações, cujos textos de ensino de medicina são estudados até hoje nas escolas de medicina da Inglaterra, do Reino Unido, em geral. Ele então vai para uma sessão com seus colegas, que era o atendimento, né, que o médico fazia às pessoas. Vem uma senhora, uma criança, parece, né, se carregar a criança, né? E ela, para ser atendida por ele, por esse médico, que é o professor do Arthur Conan Doyle, e o médico então diz: você tem 2 filhos, o outro filho é mais novo do que ele, você provavelmente reside num lugar X, YZ, e está com características de estar sentindo isso e aquilo. A mulher não tinha falado. Quem assistiu House deve mais ou menos lembrar, né? Ela diz: mas é isso mesmo. E o Arthur Conan Doyle fica muito surpreso. Muito surpreso. E aí ele começa a estudar o que ele viu ali. Menos do que a medicina. Afinal de contas, o que é que esse médico fez? É século XIX,
século XIX, é o momento inicial da terceira fase da filosofia. Filosofia antiga, a preocupação com a ontologia, a essência, o ser. Filosofia moderna, o empirismo, epistemologia, racionalismo. Ali é o início da filosofia analítica. A filosofia analítica contemporânea, que vai se desdobrar em vários campos. E vai aparecer uma outra figura, também, nesse mesmo tempo, importante, chamada Peirce. Um tempo na Inglaterra, um tempo nos Estados Unidos, que vai se dedicar a investigar como nós chegamos às nossas conclusões. Peirce vai ser a pessoa que vai pensar isso, que, digamos, Arthur Conan Doyle intui, a partir da experiência do seu médico, e vai nos oferecer caminhos teóricos para nós investigarmos agora nosso próprio sistema de crenças, como nós formamos nosso sistema de crenças. Juízes decidem a partir dos seus sistemas de crenças. Um Estudo em Vermelho não é a primeira história do Sherlock Holmes que o Arthur Conan Doyle escreve. Mas ele vai escrevendo nos jornais, vai fazendo sucesso na Inglaterra, e o editor nos Estados Unidos resolve levar o Sherlock Holmes para os Estados Unidos, pede a ele, não, faça uma história, me faça uma história completa, um livro com o Sherlock Holmes. Então, o Estudo em Vermelho é a apresentação do Sherlock Holmes. Esse texto é extraído de um importante texto do direito processual penal norte-americano, que é o Análise da Prova. Ali estão 3 autores: William Quine, David Hume. David Hume trabalha muito hoje as questões psicológicas da prova. Todos os 3 ali têm uma produção brutal. O Terence Anderson, sendo que Twining, ele se situa, lembram da cadeia que eu falei? John Locke, Gilbert, depois vem Taylor, tem outros, até chegar a Wigmore, chegar ao Twining, claro. O utilitarismo. Oi? Bentham, Jerome Bentham, também. Taylor, Wigmore e o Twining. Então, Twining se situa nessa cadeia de extraordinários pensadores que pensaram a prova para um sistema de justiça criminal anglo-americano a partir da experiência do empirismo lockeano. Quando o professor Ricardo fala da questão da prova ilícita, aí eu viro e acrescento, além da prova ilícita, eles freiam as provas que provocam derivas epistêmicas. As provas que podem causar ilusão, aquelas que enganam a mulher do John Nash. Elas também não podem entrar no processo. Elas podem levar a um resultado injusto. E essa tradição deles é de mais de 300 anos. Ela vem no aperfeiçoamento disso, com acertos, com erros. Isso tudo a gente vai estudar. Mas o Twining, que é o autor original, isso aí deve ser, sei lá, 20ª edição, já com o David Hume e o Terence Anderson no livro, ele vai contar, ele vai extrair um trechinho do Estudo em Vermelho para trabalhar a questão do raciocínio probatório. O nosso sistema de crenças, ele está aí. Mas existe um raciocínio probatório que a gente pode tentar estudar, para entender, para perseguir essas nossas crenças. E ele vai usar o exemplo do Estudo em Vermelho. Lembram, o Watson era médico. O Watson era médico, militar, tinha voltado tinha ferido, né, de uma campanha nas Índias, lá, na verdade, no Afeganistão, que é o Afeganistão hoje. Encontra um conhecido ganhando uma pensão de miséria, sem saber como ia fazer para sobreviver. Encontra um conhecido na rua e diz: olha, eu não sei mais o que eu faço e tal. Esse conhecido diz: olha, eu tenho um amigo que é doido, é meio maluco, cara,
ele ajuda a polícia e ganha algum dinheiro com isso. Ele está querendo um amigo para dividir o apartamento. E então esse amigo comum leva o Watson até onde o Sherlock Holmes estava, apresenta os dois. Ele estica a mão. Sherlock Holmes aperta e diz: você é militar, é médico, serviu no Afeganistão, chegou há pouco tempo. O que o Watson pensa? Lembram? Essa cena é a cena do médico do Arthur Conan Doyle. O que o Watson pensa? O amigo comum, que na história, né? O amigo comum contou para ele isso tudo. Aí eles vão morar juntos, começam a investigar o caso do estudo vermelho, resolvem tudo e aí tem o final. Tem o final, o Watson muito impressionado com a estrutura do raciocínio do Sherlock Holmes. Volta ao dia do encontro. Como é que aconteceu, né? Vamos lá. O modestíssimo Sherlock Holmes falando. A observação é minha segunda natureza. Você pareceu surpreso quando eu lhe disse, em nosso primeiro encontro, que você tinha vindo do Afeganistão. Watson. Alguém lhe contou, sem dúvida. Sherlock. Nada disso. Eu sabia que você vinha do Afeganistão. Por força de um ato antigo, o encadeamento de ideias correu tão depressa pela minha mente que cheguei à conclusão sem ter consciência dos passos intermediários. Esses passos existiram, contudo. O encadeamento de ideias foi: aqui está um homem com jeito de médico, mas com ar de militar. Claramente um médico do exército. Acaba de chegar dos trópicos, pois seu rosto está escuro, e essa não é a tonalidade natural de sua face, pois seus punhos são claros. Ele passou por penúrias e doenças, como seu rosto abatido revela claramente. Foi ferido no braço esquerdo, pois o mantém numa posição rígida e pouco natural. Onde nos trópicos um médico do exército poderia ter encontrado tantas privações e sido ferido no braço? Claramente no Afeganistão. Todo o encadeamento de ideias não demandou um segundo. Comentei então que você vinha do Afeganistão e o deixei pasmo.